Olá, tudo bem? Agora vamos globalizar o controle dessas permissões que a gente está pegando dinamicamente da base, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou aqui no meu terminal, eu vou inicialmente gerar um middleware aqui, então make middleware. Eu vou chamar esse middleware de access control middleware, tá? Dá um nome bem sugestivo para ele de fato, tá bom? Foi criado aqui corretamente, e aí o que eu vou precisar? Mais uma vez, como eu estou usando aqui uma nomenclatura que eu quero que seja o apelido das rotas, eu vou, do acesso do usuário, pegar o apelido da rota do momento e aí eu verifico se aquela rota ela é permitida ou não, dado que a permissão que eu nomeei pega o mesmo nome do apelido da rota em questão, tá bom? Então, como que eu faço? Eu vou aqui no middleware e aí eu vou te mostrar como, primeiramente, você pega esse apelido de rota. Então vamos aqui em HTTP da pasta app, middleware, access control middleware, tá bom? Eu vou fazer aqui um DD só para você verificar. E você percebe que a gente tem um request aqui. Então do request eu consigo pegar o método route. E do route eu consigo pegar o método getName. Esse método getName vai me retornar o apelido da rota do momento. Então eu posso deixar dessa forma aqui. Vamos usar o middleware, tá? Então vamos aqui em web, a gente tem ele aqui aberto. Eu vou minimizar esse menu lateral, tá bom? A gente pode, por exemplo, todas as rotas que você queira que caiam nesse controle, eu posso chamar dessa forma aqui, ó, route middleware, e definir esse middleware para um grupo de rotas. Como a gente já conhece a parte de grupos, também é chamada do método middleware, mas a gente pode fazer desta forma, tá? E aí eu posso, ao invés de criar um alias ali em kernel da pasta HTTP, eu vou chamar diretamente o nome da classe middleware só para agilizar aqui. Você lembra também que a gente pode fazer isso, tá? E aí vamos aproveitar e eu acho que eu tinha colocado aqui o apelido, né? Deixa eu só voltar aqui, acho que em algum commit aqui eu devo ter perdido. Então, posts.edit. Vou colocar aqui posts.index. Eu lembro que eu coloquei só em edit, mas eu acho que acabei perdendo aqui essa rota, esse apelido. Mas não tem problema, eu coloquei novamente aqui, tá bom? E aí, esse nosso middleware, ele vai estar, por enquanto, aqui nesse caso, né, no nosso contexto, agindo só em cima das rotas post e post edit. Então vamos aqui, atualizar. E aí, se você perceber, para barra posts eu recebo o apelido posts index, como a gente acabou de colocar. E se eu vier em post edit, eu recebo também normalmente o apelido aqui em questão. Então, por esse pensamento que eu coloquei as permissões tal qual fosse um apelido de rota, tá bom? Para facilitar essa junção, tá? E aí, mais uma vez, no curso Laravel SL eu mostro como você mapeia todas as rotas da aplicação salvando na base diretamente, sem precisar estar fazendo isso na mão e junto desse controle mais robusto, tá bom? Aqui é só riscando a superfície dessa possibilidade, tá certo? E aí vamos aqui voltar para o middleware. O que eu faço? Como eu tenho aqui a rota em questão, eu posso, por exemplo, chamar aqui o thisAuthorize. E aí, evidentemente, que esse authorize ele não vai existir nessa classe middleware, mas o bom do Laravel é que esse authorize vem de uma trait e eu posso importar essa trait aqui sem nenhum problema. Então, o nome da trait é authorizes requests, tá? E aí, nessa trait, a gente tem esse método authorize, tá bom? E aí, como o authorize já lança uma exception para a gente automaticamente nos dar aquela tela de não autorizado, eu posso tranquilamente só chamar ele aqui sem nenhum problema, tá bom? E aí, se eu voltar aqui, eu consigo acessar o Posts Edit, porque eu tenho no meu papel a possibilidade de acessar essa tela. E eu posso também acessar a rota Posts, tá? Se eu não puder, ó, se eu tirar daqui desse papel de ID 2, essa permissão posts.index, e eu atualizar, você percebe que de fato o unauthorized ele está sendo lançado, tá? E ele está sendo lançado diretamente do nosso middleware, tá bom? Porque lembra que eu removi daqui o authorize e aqui no edit está tudo comentado, beleza? Então, globalmente, nesse caso agora, você só iria fazer o quê?
Dadas as suas rotas, você registraria essas rotas na base, você criaria uma tela de associação dessas rotas com com os papéis em questão que podem acessar essas rotas e, usando esse middleware, era só você importar o middleware no grupo de rotas que você quer que tenha esse controle, que o controle já é feito automaticamente. Então o que a gente fez? A gente pegou aqui da tabela uma tabela de permissões, elas estão ligadas com um papel, então o controle vai agir nesse momento, quando eu verificar que aquela permissão existe para aquele papel, existe como pertencente daquele papel, eu passo. Se não existir, não autorizo. Tá? Esse papel é associado com o usuário, sendo o papel dono do usuário, vamos pensar assim. E aí, no caso, o usuário, por meio do papel dele, eu verifico se o papel dele tem aquela permissão, o controle é feito. Então, por isso que eu tenho as relações, e aí, como a tabela permissões são permissões, e o gate espera esse tipo de permissão, esse tipo de controle, eu registro em gates todas as permissões que eu tenho na tabela permissions, tá? E aí, com isso, a gente vai ter esses controles sendo feitos diretamente ali pra gente no nosso projeto, tá bom? E aí, aqui, por exemplo, você tem mais alguns controles que dá para você melhorar, que é nesse ponto aqui da permission. Por exemplo, quando você inicia um projeto, essa tabela permission ela pode não existir. Então você pode tranquilamente fazer uma condicional aqui chamando a facade esquema. A mesma facade que a gente chama o método create lá dentro da nossa migration. Mas só que aqui eu vou chamar o método hasTable para verificar se a tabela permissions existe na base. Tá? Só que aí no caso, se ela não existir, eu retorno nulo para sair já desse método boot do auth provider, tá bom? Para não executar nem esse for each, tá certo? E aí também tem mais um detalhe que você pode fazer de configuração, que é o seguinte, ó. Por exemplo, vamos supor que eu chego e esse middleware ele vai estar controlando todas as telas, tá? É só um exemplo simples aqui e que eu mostro também na parte da ACL do curso Laravel com ACL, tá? Então, se a gente... Ó, eu vou até botar os apelidos aqui. Name login. Name logout. Tá bom? Se eu chegar aqui e tentar acessar login, ó, vou ter um unauthorized porque eu não tenho acesso a essa rota aqui no meu papel. Mas se eu chegasse aqui, por exemplo, para o papel 2, colocasse a rota de apelido login, né, como permissão aqui na base, ó, eu consigo acessar, ser autenticado, inclusive, e ser redirecionado para home normalmente, porque agora eu tenho aquela permissão que bate com o apelido da rota login e aí o meu acesso é liberado normalmente, tá bom? Tá? Então, só que aí no caso, eu, por exemplo, poderia não ter essa rota aqui, mas ter em algum lugar um arquivo de configuração onde eu pudesse colocar, por exemplo, as rotas que eu não quero que sejam controladas por esse middleware, por exemplo. Então você poderia vir tranquilamente aqui na sua pasta config, tá? Botão direito aqui, new file. Eu posso chamar isso aqui de, eu vou chamar de acl.php. Tá bom? Aqui, esses arquivos de configuração do Laravel sempre retornam um array, tá bom? Então eu vou retornar aqui um array. E aí eu posso chamar aqui, ó, posso criar uma chave chamada de accept. Ou até mesmo ignore. E tem um array aqui dentro. Aqui dentro eu posso colocar o nome das rotas que eu quero que sejam ignorados, tá bom? Então, por exemplo, eu estou dizendo que login e logout, quando o usuário acessar essas duas telas, eu quero que o middleware ignore o controle da autorização por meio do gate ali, por meio do método authorize. Então, criei o arquivo de configuração, você vai lembrar como a gente chama ele, né? A gente tem um helper config, então eu posso verificar aqui, ó. Ignored routes é igual a config, o helper. Eu pego o nome do arquivo em primeiro momento, então ACL. Vou pegar a chave retornada do array nesse arquivo, a chave ignore. Eu vou fazer aqui um DD só para você verificar o retorno disso, para ficar mais claro para você. Então, se a rota home não está no controle, né, mas se eu for em login, ó,
As rotas ignoradas são login e logout, tá? Então isso aqui veio de dentro do nosso arquivo de configuração. E aí o que eu faço? Faço uma condicional se não em array. O que eu quero verificar se não está nesse array? Esse é o pedido da rota em qual array? Em ignored routes. Então, se a rota em questão não tiver dentro dessa configuração de rotas ignoradas, eu quero fazer o controle da autorização. Se ela estiver, aí eu vou ignorar a autorização e continuar a requisição normalmente, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu vou atualizar. O login passou normalmente, tá bom? Mas aí se eu vier aqui, por exemplo, em posts, eu recebo uma unauthorized, por quê? Porque, primeiro, ela não está no nosso arquivo de configurações, nas partes de rotas ignoradas, e também não está registrado para o papel desse usuário, tá? E aí com isso você consegue ter esses dois controles. Por exemplo, você pode ter nesse arquivo de configurações as rotas que você não quer que seja feito o check se está autorizado ou não, e pode ter também o controle via a permissão do usuário. Então, se a rota ela não estiver marcada como uma rota ignorada, você faz o controle via autorização. Se ela estiver como rota ignorada, você não faz e passa direto à requisição, beleza? Que é o caso do login e do logout ali. Para mim, poderia ser qualquer outro, sendo que aqui você colocaria as rotas por apelido, tá bom? A serem ignoradas, tá? Basicamente isso, tá bom? E aí a gente vê um uso bem prático para esses arquivos de configuração aqui pra gente, tá? E aí além disso, lembrando que se a tabela permissions não existir ainda, esse for each buscando as permissões e jogando dentro de gates, ele nem vai ser chamado, tá bom? E aí lembrando também que, como eu posso acessar aqui a tela de edição, ó, eu posso, ó, estou visualizando basicamente o post de ID 2, que eu não deveria. Eu posso também combinar a policy aqui dentro, não tem nenhum problema, tá, pessoal? Então, ó, se eu descomentar isso aqui, posso chamar um gate allows aqui, ó, colar aqui, tá? E voltar aqui a atualizar, ó. Eu estou combinando tanto o controle global via gates e também com o controle local via policies, tá bom? Se eu vier no meu post de ID 1 que é meu e no post de ID 2 eu posso usar, no caso o post de ID 3 eu posso acessar normalmente. Então eu tenho um controle mais global que vai me bloquear o acesso a essa tela. Então, por exemplo, se eu tirar esse post edit daqui, eu não acesso nem as minhas postagens porque ele está barrando num controle global. Quanto eu posso ter o controle global combinado com o controle mais próximo do model do recurso que é a policy. Então, ó, o post de ID 2 eu não acesso, mas como eu vou ter a permissão dessa rota para o papel do usuário autenticado, o controle dessa tela agora voltou para a policy. E aí, no caso, eu posso voltar a acessar meu post 1 e meu post 3. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro. Se você quiser algo mais aprofundado em relação ao que eu mostrei aqui, você pode ter acesso a esse curso totalmente grátis, tá? CL com Laravel, é só você me chamar aí no e-mail ou mesmo no grupo do Discord, tá linkado abaixo, tá bom? Para poder solicitar o acesso ao curso e espero que todo esse processo tenha ficado claro para você, tá? O próprio Laravel e a parte de autorização, existem mais alguns métodos para você fazer os testes dessas abilities, dessas permissões, tá bom? E eu vou te mostrar isso na próxima aula para a gente poder concluir entendendo todos esses tipos de métodos disponíveis para a gente testar as permissões registradas em gates e em policies, tá bom? Então vamos lá.